Boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Rafaela Orlandini, eu sou diretora da Federação da Adestramento da Federação Hípica de Brasília e dando seguimento às nossas conversas. Hoje nós vamos ter o prazer de conversar com uma pessoa que me foi indicada pelo Coronel Marcon. Ele indicou como uma pessoa de muito conhecimento, que tem diversos artigos publicados. Eu até já vou começar a chamá-la, que é a Cláudia Lechon. A Cláudia, ela é graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Paraná. Olá, Cláudia. Oi, tudo bem, Rafa? Boa noite, como vai? Boa noite. Estava aqui começando, fazendo uma breve apresentação, né, dizendo que o teu nome me foi indicado primeiramente pelo Coronel Marcon, que já está aqui assistindo a gente. Vi que ele está aí. Boa noite, Coronel. É uma honra. Então, você que é graduada, né, em Medicina Veterinária Isso. pela Universidade Federal do Paraná. Oi, Mary. Especializada em Educação Ambiental. Tem um currículo super extenso aqui, eu vou ler algumas coisinhas, né? É só porque eu sou velhinha. Não, docente da Uniso, coordenadora de curso e docente também da Uniso, instrutora e professora da Universidade do Cavalo. E a especialidade tua, né, é o bem-estar animal, ecologia, equinocultura, ciência da equitação, né? Fora Sim, isso mesmo. Aqui, atuações em Jogos Olímpicos também. Nossa, tem muita coisa aqui, mas eu vou deixar você ir contando, na medida que a gente vai conversando sobre o assunto. Né? Legal. Nossa, Coronel Ciro, parceiro olímpico, eu tenho que ficar, não vou poder falar, tem tanta gente para cumprimentar, o doutor Sérgio, pessoal, se eu parar, Lucas Campanha, se eu parar de cumprimentar, porque senão a gente não chega no tema aí, Rafaela, mas muito obrigado a todos por estarem aí. Clica no aviãozinho aí para a Federação de Brasília ganhar bastante acompanhantes na live aí, vamos arrasar. Com certeza. Bom, então falando um pouquinho, para quem está entrando agora e quem não viu nossa chamada, qual que é o tema que a gente vai tratar hoje, né? Nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre o modelo europeu de manejo versus o modelo tradicional brasileiro, um pouquinho de legislação, Paddock Trail, que acredito que muita gente não saiba o que é, eu mesmo não sabia, já aprendi. Qual que é a importância, né? Os proprietários que estão assistindo, qual a importância deles no envolvimento para que a gente tenha, né, um manejo adequado e o que a gente pode melhorar, né, para poder ter cada vez mais o foco no bem-estar dos animais. Legal, legal. É isso mesmo, Rafa. Aqui o assunto, por um lado, o assunto é amplo e está modernizando muito, tá? Esse assunto todo, desde que a gente começou no cavalo, está em permanente atualização. A demanda do público, a demanda das pessoas do cavalo está mudando constantemente. E ao mesmo tempo, nessas lives, eu tenho um problema que eu começo a falar sempre das mesmas coisas. Então, para essa aqui, eu pensei em começar, pelo menos, numa abordagem um pouco diferente, depois a gente vai tocando nas perguntas e nos comentários das pessoas. Veja, a gente aqui, lógico que a live hoje, o que a gente pensou, foi voltar ela ao modelo tradicional das hípicas, ao modelo tradicional das hípicas urbanas de animais destinados ao esporte, por evolução da coisa, principalmente do hipismo clássico. Salto, adestramento e a terceira perninha, né, no concurso completo de equitação, tá aí o Marcon, o Ciro e outros que não me deixam mentir. Então, eu pensei em falar um pouco como esse modelo evoluiu, o que ele significava antigamente e que adaptações a gente está sendo desafiado a colocar hoje para garantir esse novo conceito de bem-estar dos cavalos. Tem vários aí que já acompanharam algumas lives nossas e de outras pessoas. Vocês sabem que eu centro um pouco a questão do bem-estar animal, do cavalo, o grande desafio dele, que ele não tem só, o meu gato está entrando aqui, que ele não tem só o bem-estar animal na questão do cotidiano dele. Por exemplo, esse meu gato aqui, o Zulu,
O dia dele é o mesmo 24 horas por dia. O bem-estar dele gira em torno da segurança, alimentação, né? Todas aquelas necessidades, saúde, todos aqueles pilares do bem-estar animal que a gente conhece. Os cavalos têm tudo isso, mas tem também o que eu chamo de 24ª hora, que é aquela hora por dia, nossa, Helena, oi Helena, em que eles são montados, em que eles servem ao propósito da gente mantê-los. Se você, Rafa, pensar no típico cliente de hípica, no típico sócio de um clube, ou essas pessoas, você sustenta toda aquela estrutura, você paga tipicamente um valor bem alto para usufruir desse cavalo durante 1 hora por dia. Uhum. Ou seja, ele como criatura viva precisa ter assegurado o bem-estar dele durante 23 horas diárias para que o proprietário dele possa usufruir dele plenamente na 24ª hora. E nesse momento eu só estou falando da abordagem tradicional antiga, que é o animal existindo em função de ser humano. Se a gente começar a colocar a abordagem moderna do animal ter um direito de existir como criatura em si mesmo, fica mais complexo ainda, né? Então, hoje em dia, a sociedade cria de nós cada vez mais demandas, cada vez mais perguntas. Então, no mundo todo, as hípicas, para quem estou vendo as várias pessoas chegando, vamos recapitular. Hoje nós estamos falando do modelo tradicional de hípica clássica, porque nós estamos falando aqui para a Federação Hípica de Brasília, eu sei que a hípica de vocês é assim, outras pessoas que estão nos ouvindo aqui possivelmente têm seus cavalos em sítios, em fazendas, em centros de treinamento mais do tipo western, daí a gente pode depois, outro dia, outro momento, falar mais desse modelo. Então esse modelo das hípicas basicamente são cavalos encocheirados, cavalos adultos encocheirados, com soltura em piquete mínima, ou em muitas vezes nenhuma, que saem da cocheira 1 vez por dia para trabalhar. Esse trabalho se dá em pistas, né? Pistas de areia, tipicamente, ou adestramento ou salto. E a vida dos cavalos é essa. Eles vão da cocheira para a pista, da pista para a cocheira. Tem talvez um meio termo aí de ficarem soltos em piquete, alguns ficam, alguns desses lugares têm solários, que são piquetes pequenininhos, outros não. Alguns cavalos passam parte do dia amarrados na ducha, alguns vão pastar com seus tratadores, com seus picadores, mas o modelo básico é esse, é cocheira, pista, cocheira, cavalos enquanto animais de esporte. Nesse modelo de maneira... Pode me interromper sempre que você quiser, senão eu engato uma quinta aqui e vou embora, é um horror. Eu ia dizer, estava lendo aqui, que houve uma inversão completa, né? De enquanto eles eram livres, né? Estava vendo aqui que 67% do tempo eles passavam soltos se alimentando. E apenas 4% de atividade física, né? Ou 17% no ócio. E na hípica, né? Meio que inverteu. Ele passa 67% em ócio, 17% se alimentando. Então, isso aí já gera um conflito, né? Uma questão importante, né? Então, a vida dos cavalos, a gente, como você sabe, a gente sempre resume em 3 coisas. A vida dos cavalos na natureza é pastar em companhia de outros cavalos. Pastar na natureza significa andar a passo. É lógico, porque se ele grameia, se ele pasteja em seu ambiente natural, ele vai estar caminhando, arrancando pasto, caminhando. Não existe no modelo natural dos cavalos ficar parado comendo, isso já é engraçado. Então, mesmo eu que dou feno contínuo para os meus cavalos, isso não é exatamente o modelo natural. Né? Só o fato de ele estar comendo parado já altera um pouco as características dele. Então, andar e pastar na companhia de outros cavalos. A nossa hípica tradicional, nós podemos até falar um pouco de como ela evoluiu, por que ela é assim. A nossa hípica tradicional tirou do cavalo a movimentação contínua, que é o que você acabou de falar, né? Eles passam bastante tempo sedentários, tirou, e também no ambiente pequeno, né? Naquela cocheirinha 3x3, tirou basicamente do cavalo a companhia dos outros cavalos, a sensação de manada, porque os cavalos vivem tradicionalmente em celas solitárias, alguns modelos com mais contato visual e olfativo com outros cavalos do que menos, você sabe, tem umas cocheiras que são
cubículos de concreto, onde ele mal e mal consegue colocar a cabeça para fora, em alguns lugares colocam aquela grade. E em terceiro, o manejo alimentar dos cavalos também é muito modificado, porque a gente tende a adaptar eles para uma alimentação mais humana. A maior parte das hípicas adota um modelo de 3 refeições de concentrado por dia e, idealmente, 2 a 3 fornecimentos de volumoso por dia. A gente conhece vários lugares que, da parte da hípica, dão apenas 2 volumosos por dia. Onde, logicamente, o proprietário fica à vontade para complementar isso aí, mas nem todos os proprietários sabem. Aí começa a entrar nessa outra coisa que a gente quer falar um pouco hoje, que é a responsabilidade do proprietário pelo animal que é dele, que passa pelo conhecimento. A gente tem que sair um pouco da ideia de que os donos da hípica sabem o que estou fazendo, eu só estou pagando. Isso aí a gente tem que transcender um pouquinho. Então, se a gente pensar que a domesticação dos cavalos tem mais ou menos 6.000 anos e a vida natural evoluiu ao longo de mais ou menos 60 milhões, evolutivamente, portanto, fisiologicamente, comportamentalmente, a gente causa uma agressão muito grande sobre a mente e sobre a fisiologia dos cavalos. Eles vivem num estresse permanente. O que é estresse? É físico ou mental? As duas coisas. Um exemplo de estresse físico seria eu viver em condições que causam desgaste, que causam alterações corporais, aos quais meu corpo não consegue se adaptar direito. Vou te dar 2 exemplos que são que refletem os problemas de saúde mais frequentes dos cavalos. Digestivo. 70% dos cavalos nesse modelo de hípica tem algum nível de transtorno de gastrite que pode evoluir para úlcera gástrica. Muito correlacionado com o desequilíbrio entre volumoso e concentrado na alimentação. Que me perdoe os muitos veterinários aqui presentes, isso aqui também é bem conhecido de todos, a gente poderia se aprofundar mais, mas acho que perderíamos tempo demais. Mas enfim, o nosso manejo alimentar inadequado causa gastrite. O outro problema, se o seu cavalo evoluiu para andar a passo 20 horas por dia, vamos refletir o que esse andar a passo 20 horas por dia significa em termos de aquecimento da musculatura, de lubrificação constante das articulações com líquido sinovial, do alongamento contínuo sobre tendões, sobre ligamentos, a posição de pastejo natural do cavalo, tá com 20 horas por dia com a cabeça baixa, como isso encaixa na posição longa e baixa, long and low, que você, melhor do que eu, sabe que é uma das nossas metas, né, no trabalho de adestramento, no trabalho de plano. Tudo isso aí nós tiramos dele. E aí você tem um monte dos nossos problemas de locomotor, as claudicações, as artroses precoces, simplesmente porque quando o cavalo, não sei se consegue entender meu dedo, o cavalo deveria ter uma onda de esforço físico com pequenos picos durante o dia. Ele está o tempo todo ligeiramente aquecido, talvez vocês consigam pensar num motor a diesel, que fica o dia todo funcionando em baixa rotação, ele nunca é desligado. E quando ele tem necessidade, ele tem um pico de atividade, que seria correr, brigar, fugir de um predador. Então ele nunca, o organismo está frio, não existe na verdade no metabolismo natural do cavalo. Ao passo que no nosso manejo de cocheiras, vocês não vão nem ver o meu dedo, porque o meu dedo está aqui, cadê? Fazendo a linha de base aqui, sedentário 23 horas por dia, e durante 1 hora por dia ele tem um pico extremo de esforço, que às vezes é até menos do que isso. Se você pensa na típica situação de um picador, por exemplo, que tem naquele dia 12 cavalos por dia para exercitar, para ele exercitar 12 cavalos num período de trabalho de 8 horas, ele tem que ir no banheiro, tem que tomar cafezinho, tem que atender o celular, ele vai a passo até a pista, dá um trotinho, dá um galopinho, guarda, volta para a cocheira, pega o próximo. E isso não é culpa do picador. Provavelmente também, mas então de quem é a culpa? É do dono, do tratador, do gerente da hípica? A ideia que eu quero lançar hoje aqui um pouquinho, Rafa, é que Sim. A culpa é do sistema. Mas isso também não é maldade, é simplesmente um sistema que se instalou assim, nós estamos todos mais ou menos reféns dele,
e agora a gente tem que ver como sair dele. Porque todo esse tempo até agora eu estou só falando do manejo de cocheira. Aí esse cavalo ele está num permanente nível limítrofe de estresse fisiológico e emocional, ou seja, nós estamos o tempo todo ligando o botão de sobrevivência dele. Eu quero andar, não consigo, eu quero pastar o tempo todo, não consigo, eu quero estar na companhia dos meus amigos cavalos, não consigo. Ele já vai sair da cocheira estressado. Então, além de todo o prejuízo fisiológico, onde eu estava focado agora, nós temos o prejuízo emocional. Nós queremos, né? Nós queremos um atleta feliz. O atleta feliz é um parceiro de dança que adora dançar em você. Em sua homenagem, normalmente a gente foca muito no salto. Em sua homenagem, hoje podemos focar mais no adestramento. E eu não me lembro agora, o coronel vai me ajudar, se foi você mesmo, se foi Xenofonte ou se foi Pluvinel que disse, em todo caso, há muito tempo atrás, que você forçar um cavalo a desempenhar é mais ou menos como forçar um dançarino a mostrar os movimentos dele à base de chicote. Nenhum parceiro de dança vai ser realmente bonito, vai ser realmente eficiente à custa de arma na cabeça, à custa de chicote. Ele tem que querer desempenhar. E é óbvio que o querer desempenhar depende não só do melhor cavaleiro do universo. Oi, Walter, tudo bem? Você pode dizer isso, ó, eu sou o melhor cavaleiro do universo, legal. Mas você está só com o seu cavalo 1 hora por dia. O seu cavalo é um carinha que... pessoal, me perdoe, eu estou exagerando um pouco para colocar umas imagens mentais para vocês. É um carinha que vive na solitária, na penitenciária 1 hora por dia. Tudo bem que não é uma penitenciária no Brasil. É uma penitenciária na Suécia, na Áustria. Não falta nada. Tem comida dos melhores, tem atendimento médico dos melhores, ninguém é cruel, mas é uma solitária. Daí 1 hora por dia, ele sai para o exercício. E nenhum de nós imagina... Pois é, daí você quer que ele seja feliz e harmonioso e perfeito e maravilhoso e seu atleta dos sonhos, seu unicórnio encantado, sendo que o resto, né? Então, ou seja, de certa maneira, nessa sensibilidade de hoje em dia, onde a gente não tem mais o cavalo por necessidade, a gente tem o cavalo por gosto, para atender uma demanda interna sua, né? Por exemplo, tem gente que gosta de mergulho, tem gente que gosta de moto, tem gente que gosta de iate e a gente gosta de cavalo. Então, né, os cavalos são o esporte mais complexo de todos, porque para que se realize perfeitamente, que dá aquele meio ponto de diferença que faz a diferença nos grandes campeonatos, né? Tipo, ganhei por meio ponto. Ganhei por uma vara que caiu, que não caiu. Ganhei por meio segundo. Esse é o atleta feliz. Então, você não buscar o atleta feliz é um tiro no seu próprio pé. Você está jogando dinheiro fora. E quanto mais se busca o alto desempenho, mais importante é você ter esse atleta feliz plenamente atendido. Então, nesse momento, eu estou falando de propósito de uma visão bem... como eu vou dizer isso? Poderia dizer egóica, egocêntrica, mas não é isso. Vamos supor, na visão econômica, na visão da indústria do cavalo que faz a roda girar. Porque sem esses investimentos, sem o grande esporte, sem os grandes campeões, a indústria, o esporte de base também não se sustenta. Entendeu? Então, tipo, lá fora, como é que é lá fora? Alguém está escrevendo aqui, Marcos Juarez. Marcos não, Juarez é o coronel mesmo, desculpa, eu estava pensando que era outro da família. Todos os grandes campeões olímpicos, todos os melhores campeões internacionais, eles não pensam só no macro. O que é o macro? Macro é uma boa cocheira, uma boa cama, a ferradura, uma sela que serve, uma boa equitação. Manejo na cocheira mais... Obviamente, você sabe, você duvida que algum dos que vai para a Olimpíada não faz isso? Hoje em dia, logicamente que todos no macro são igualmente bons. Qual que é a diferença? Em todos, eu tive o privilégio de conversar, de traduzir clínica, de conviver ainda que pouco com campeões olímpicos de CCE, de salto, de adestramento também. Todos eles são micros. Todos eles são 1000 pequenos micros. Micro que significa a dobrinha da liga,
mexer um pouco mais na embocadura. Ah, esse cavalo gosta de aquecer assim, esse gosta de esfriar assado, esse precisa desse suplemento, e além do geralzão. Os E detalhes. isso, sim, e isso inclui o bem-estar pleno do cavalo, como criatura. Na verdade, a famosa frasezinha que eu gosto de usar muito, o animal em primeiro lugar, ame o animal em primeiro lugar, o esporte em segundo lugar, é egocêntrico também, é utilitarista. Porque se a criatura não está bem, a máquina de esporte não vai estar bem. Não tem problema nenhum as pessoas se referirem ao seu cavalo como máquina esportiva, como equipamento esportivo. Mas ele é uma máquina esportiva só 1 hora por dia. 24 horas por dia, ele é uma criatura. É um cavalo. Ele pode valer 5 milhões de euros e ainda assim ele é um cavalo, com demandas fisiológicas e comportamentais de cavalo. E a gente tem que ir atrás disso aí. E por que eu estou vendo que você está querendo entrar só uma coisa? Por que eu estou dando essa visão utilitarista? Para cortar de saída algumas opiniões, né? Hoje em dia o Brasil está muito polarizado em muitas coisas, não só nisso aqui, mas eu não quero que vocês pensem que isso é papo fresco de ativista. Soltar cavalo no pasto, não monte mais. Ah, não, o cavalo não é nada disso. Você pode, quanto mais você tem um cavalo de altíssimo nível, de altíssimo desempenho, mais você tem que respeitar a criatura. E a criatura é uma criatura, não é o que você quer que ele seja, é um cavalo. É um cavalo, ainda é um cavalo. Seu cavalo de 5 milhões de euros ainda é um cavalo. E você tem que entender como cavalo. Horas, né, Cláudio? Nessas 23 horas, 22, que ele viva como um cavalo pleno, né? Que ele consiga colocar as necessidades dele, o rolar, né? O brincar, o interagir, né? Então, aí alguém diz, puxa vida, então eu estou fazendo tudo errado, vou soltar tudo. Aí a gente lembra do Largados e Pelados. Sim, a gente acha divertido, Naked and Afraid, né? Acho que todo mundo conhece aquela série onde duas pessoas que não se conhecem são soltas numa mata tropical. Todos nós que adoramos natureza, mata, cachoeira, montanha, praia, lindo, maravilhoso. Mas no fim do dia, o que você quer? Banho quente, chuveiro, comidinha, caminha. A gente gosta de brincar de natureza. A gente gosta de se sentir parte da natureza, mas a gente não é mais equipado para viver 24 horas por dentro da natureza. E esse é o próximo argumento, onde eu contrario um pouco a linha ativista, que diz que não devemos montar a cavalo, porque nada é natural. Claro que não é natural. Usar roupa não é natural. Natural é largados e pelados. Você sem nada no meio da mata. Só que, nesses 10 mil anos de civilização, por pressão evolutiva, nós e os nossos animais domésticos perdemos um monte de características das criaturas primitivas que sobreviviam na selva. Né? Então, tipo, eu estou falando um pouco de determinadas raças de cachorro, de passarinho de gaiola, de nós mesmos que já nos acostumamos as coisas que existem na vida civilizada. E os nossos cavalos também são assim. Vou te dar um exemplo bem básico. O cavalo natural, primitivo, ele tinha no máximo 1,40 m de altura, pesava em torno de 350 quilos, não tinha, entrava na maturidade fisiológica plena mais ou menos aos 6 anos de idade. E por quê? Porque ele foi selecionado para sobreviver com água e capim. Água e capim, nada mais. Um cowboy americano uma vez falou, oi Jorge, tudo bem? Um cowboy americano uma vez falou, Deus fez o cavalo com água e capim. O cavalo, como tal, só precisa de água e capim. O resto tudo é o ser humano que precisa. Então, se você tem um warm blood de 600 quilos, um puro sangue inglês de metabolismo acelerado de 550 quilos, soltar ele no mato não é um favor para ele. Soltar ele na natureza não é um favor para ele. Ele é uma criatura civilizada tanto quanto nós. Porque ao longo desses 6 mil anos, de um jeito ou de outro, cabem mais ou menos umas 300 gerações de cavalo. Talvez mais, ou seja, nós já nos afastamos muito do modelo original. Significando o quê?
Os animais que existem hoje, eu sou responsável por eles hoje. No aqui e agora. Eu como veterinária. Todas as vacas leiteiras que dão 40 litros de leite por dia. Eu não estou fazendo um favor para elas se eu soltar elas na natureza. Todos os cachorrinhos bulldogs que não conseguem nem nascer sem cesariana porque o quadril é assim e o cabeção é assim. Não estou fazendo um favor para eles soltando eles na natureza. Os nossos cavalos de alto desempenho também não. Ah, Cláudia, mas daqui a 100 anos vai ser... Tudo bem. Daqui a 100 anos eu não vou estar mais aqui, os meus cavalos atuais não vão estar mais aqui. Eu sou responsável pelos animais do aqui e agora. E isso significa essa interação com essas pessoas que têm eles. Então, a gente tem que achar esse equilíbrio bacana. Equilíbrio bacana, eu acho que para os cavalos de esporte, que são o nosso tema de hoje, os nossos cavalos de esporte funcionam mais ou menos como a gente. Você tem trabalho e lazer. E você tem uma vida regrada, sabendo que você tem o seu trabalho, aí tem dias que você trabalha mais, tem dia que você trabalha menos, mas você está costurado dentro de uma rotina. Você sabe que eventualmente está mais tranquilo, você sabe que às vezes o dia é uma bagunça, mas no fim do dia está tudo certo. Lógico que tem exceções, mas esse é o modelo que a gente busca construir. Então, o seu cavalo civilizado vai muito bem com 2 horas de piquete por dia, com 3 horas de piquete por dia. Do mesmo modo que não é uma crueldade, ó, tá aí a Márcia, outra amiga também que eu fiz nas lives aqui. O seu cavalo, por exemplo, de competição, vai muito bem, subindo no caminhão, chacoalhando dentro do caminhão, passando o dia amarrado num barbantinho na outra hípica e voltando para a hípica original no fim do dia. Por quê? Porque nós construímos uma rotina dele para isso, que ele sabe, que ele confia nas pessoas que estão no entorno dele, e no fim do dia ele está lá de volta na casinha dele. Assim, ou seja, eu acredito que eles consigam distinguir claramente a ideia de trabalho e lazer. Mas, uma mentalidade antiga, antigamente quando eu comecei, a gente ouvia muito nos lugares que tinha piquete. Ah, esse cavalo já trabalhou hoje, então não precisa soltar no piquete. Que é mais ou menos como eu dizer para você, bom, você trabalhou muito, então você não precisa ir para o seu happy hour. Então, como você já trabalhou, você não precisa de lazer, esse é o furo. Né? Oi, Pelego, chegou bem em Santa Catarina? Mais e mais a gente precisa incorporar as dimensões física e emocional do cavalo nas 24 horas do dia. Desculpe, te interrompi. Assim como a gente trabalha, né, na base do eu trabalho, quero a minha recompensa, né, é da mesma forma, né? Claro. Tem que estar claro isso. E a outra coisa, só para entrar no outro assunto, porque a gente já deve estar quase na metade do tempo alocado aqui, numa das outras... isso, ao cavalo, vida de cavalo. Exatamente, coronel. Pelo menos algumas horas por dia. A outra coisa muito bacana disso aí, para aliviar a nossa consciência, é o que a gente chama de habituação. Habituação é a característica que os cavalos têm de se acostumarem rapidamente com coisas novas e diversas no seu dia a dia. Por exemplo, vamos usar esse exemplo do caminhão. Os cavalos, na primeira vez que sobem no caminhão, é uma coisa muito estranha, muito esquisita para eles, porque é uma caverna que chacoalha, altamente claustrofóbica. Mas a gente ensina eles como? Por habituação. Ah, fiquei lá 1 minuto, 2 minutos, desci, está tudo de volta ao normal. Então, o mecanismo de sobrevivência deles faz com que eles concluam, obviamente não racionalmente, mas comportamentalmente, não é tão ruim assim, nada acontece, é só mais uma coisa esquisita, melhor economizar energia. Então, por isso que, por exemplo, um cavalo de prova, você deve conhecer muito bem, ele leva de 1 a 2 temporadas para criar essa rotina. Para ele ver que as pistas diferentes, as hípicas diferentes, o som, os obstáculos com plantas, as situações diferentes de aquecimento do adestramento, por exemplo, são tudo variações sobre o mesmo tema. Por isso que o cavalo de campanha de 10, 12 anos não tem preço, é o melhor de todos, porque ele está no auge e ele já viu de tudo na vida. E isso é bacana para os cavalos, porque o quarto elemento, que alguns da turma aí, tá aí o Thiago também, o Marcos, outros, que a gente já tem falado bastante esses dias,
Depois da falta de companhia, falta de movimento, falta de volumoso, o quarto grande problema desses cavalos de hípica, no nosso modelo de hípica, é o tédio. É o tédio. Porque eles vivem, lembra? Eles vivem cocheira, pista, pista, cocheira. Cocheira, pista, pista, cocheira. Se for data vênia, você sabe que eu pratico um pouquinho de adestramento também. Mas se for um cavalo de puro adestramento, para algumas pessoas é pior ainda. Porque a vida dele é ali no 20-60, círculo, reta, quadrado, transição, não tem nem o estímulo externo. O que é o estímulo externo? Uma bolinha de polo, um boi, um obstáculo de salto, qualquer coisa que justifique a transição e a figura do ponto de vista concreto do cavalo. Foi o coronel Podjaski, da escola de Viena, que disse que adestramento é o esporte mais difícil de todos, porque não faz sentido nenhum para o cavalo. Ele depende inteiramente da intenção, do cérebro, dos comandos do cavaleiro. Ou seja, é como um cego. Quanto mais ele confiar no cavaleiro, mais ele vai fazer aquilo para agradar o cavaleiro. Aí a gente pode fazer outra live falando de ensino de equitação no Brasil. Por que no Brasil, onde a gente não tem, por N razões, e de novo não é culpa de ninguém, mas basicamente o nosso ensino de equitação não é uniformemente estruturado, por que a nossa iniciação é no salto? Porque sim, porque se você pega qualquer cavalinho e manda ele passar, saltar 40, saltar 60, ele vê o obstáculo lá. Ele sozinho se ensina o que ele tem que fazer. Ele não precisa de um grande cavaleiro, ele não precisa de um grande instrutor. Do mesmo modo, desculpe te interromper, do mesmo modo que o cavalo de campo, não o cavalo de prova de laço, o cavalo de campo trabalhando nas fazendas. Não há nenhum pensamento em fazer dele um campeão de laço. Ele aprende no serviço. Porque aquilo faz sentido para ele, fechar o boi. Ali está um boi, está correndo, tem que me posicionar, porque no momento que eu me posicionei assim em relação ao boi, a pressão do meu cavaleiro sobre mim para. Você sabe, claro, que os cavalos... né? E o salto é a mesma coisa. Eu tenho que galopar ali tem uma coisa, não posso bater minhas canelas ali, quando eu saltei tudo acabou. Isso faz sentido para um animal que não tem raciocínio abstrato, que não tem lobos frontais. Agora, adestramento não faz sentido. Adestramento e rédea são as duas coisas que não fazem sentido para um animal de raciocínio concreto. O que significa o quê? Que para nós, e vou me incluir de propósito, para não parecer que eu estou falando só de vocês, é uma responsabilidade muito grande manter a motivação desse animal em alta e, segundo, também construir uma rotina um pouco mais variada. Variar, né? Um porque exterior, um salto. Uma alemã do sul, ela tinha faz uns anos 80, ela tinha um cavalo de adestramento de grande prêmio, no inverno ele puxava tora na floresta. Puxava tronco, sabe? Assim, madeira, assim, ia na corrente e puxava tora, para fazer coisas diferentes. Tem uma mulher muito famosa na Alemanha, hoje em dia, de cabelo bem oxigenado, cabelo bem curtinho, Ute Greff, que é muito disso aí também. Os cavalos, quanto mais eles são cavalos de adestramento, de alto nível, mais ela desafia eles com coisas diferentes. Porque a mente deles precisa estar alerta, precisa estar esperta. Não sei se você viu a foto da Charlotte Dujardin com o Valegro, já aposentado, ou seja, com uns 17 anos, aposentado das pistas, saltando uma SEB lá, uma SEB de steeplechase de 1,20 mais ou menos. Não vi. Que sim. Bacana. Pois é. Então, no sentido de que a mente e o físico dos cavalos são igualmente importantes. Tanto na vida não montado, quanto na vida montada. E, para talvez entrar, eu vou ver o comentário que você quer fazer, mas o nosso modelo atual de hípica, o típico modelo das grandes sociedades hípicas, dos grandes clubes localizados em perímetro urbano, e o grande problema do perímetro urbano é lógico que o espaço é pequenininho. Elas não têm nem infraestrutura. Não tem nem infraestrutura. Alguém está dizendo, o Cabral, oi Cabral! O Cabral está dizendo que você vai ter que saltar amanhã. Ele vai encurtar seu estribo amanhã. Tem há um ano atrás eu fiz um desafio com ele. Ele sabe que de vez em quando eu dou uns saltinhos lá. Eu falei, legal. Desafio, eu entro numa prova de 1 metrinho
e você entra no modo de adestramento. Vamos fazer esse Claro, desafio claro. em Daí, público, Cabral. daí o Marcon vai lá para fazer o CCE, fazer o CRAS. Todo mundo gostou da ideia. Oi, Cabral. Mas veja, por exemplo, eu não conheço todas essas belas hípicas antigas que temos aí, dessa grande, porque tudo isso começou, na verdade, isso é importante entender também, esse modelo brasileiro atual começou nas missões francesas, década de 20, isso é recentíssimo, porque no sentido de que foi os oficiais das missões francesas que formaram a geração do coronel Renildo, que formou a geração dos grandes cavaleiros da nossa faixa etária, né? Ou um pouco antes, o Gerson, o Luiz Felipe, esse povo aí, e já estamos na geração atual. E o que é o modelo militar de hípica? Uma caserna dentro da cidade, onde isso é tudo século XIX. Lembra, século XIX, a maior parte dos países ainda estava na escravatura. Quer dizer, se algumas pessoas não tinham direitos, com certeza os animais não tinham direitos. A nossa visão utilitária do mundo, onde, né, onde alguns dominam os outros, ainda era muito mais forte. Ninguém nem parava para pensar nisso. Né? Só pensar nas guerras e todo o resto. Enfim, essas casernas ou essas hípicas militares são estruturas dentro da cidade. As cocheiras ainda eram muito aqueles, o que hoje a gente chama de lanchonetes. Na cavalaria antigamente tinha muito, os cavalos só entram, os amarradores, né? Só entram para ficar amarrado. Havia instrução militar lá dentro, os ordenanças, que é o nosso modelo para os tratadores, os soldados que atendiam os oficiais eram mão de obra barata e abundante e tinham que ser disciplinados à vontade, porque isso é educação militar. Agora estou entrando na seara aqui do Coronel Juarez e de outros. Mas, enfim, esse modelo militar de uma sociedade de classes, de castas, onde você tem os oficiais e os ordenanças, e os cavalos vivem lá dentro, e todo mundo está sendo preparado para a guerra, e tudo tem que funcionar perfeitamente, redondinho e certinho, e os cavalos são maquininhas dentro do sistema, meio foi trazido para cá. Aí nós temos a Sociedade Hípica Paulista, a Hípica Brasileira, Brasília veio depois, mas ainda atendendo esse modelo aí, né? Mas, por exemplo, a do Rio de Janeiro. A do Rio de Janeiro, por mais que você queira modernizar, ela está no centro da cidade. Você não tem nem espaço. Você está ali, você já deve ter ido ali. Você tem a Lagoa, você tem o Cristo, você tem o Jockey Club, você tem a Avenida e o mar, e daí na hípica cabe o estacionamento, as cocheiras e a pista. Aí, não sei se todos aqui sabem que na Alemanha já tem a vigor uma lei que todas as hípicas têm que ter solário. O que é só? No mínimo, tem várias possibilidades, mas o mínimo que cada cavalo tem que ter um solário. Um solário é uma área, mais ou menos que nem os 2 quadradinhos que nós estamos vendo da live aqui. Um quadradinho é a cocheira, e o outro quadradinho é a varanda individual de cada cavalo. Onde ele toma luz, toma ar, vê os amiguinhos por cima da cerca e tem mais movimento, porque ele entra, sai, esse é o mínimo. Depois evoluiu para paddock trail e outras coisas que nós podemos falar. Então, na Alemanha, as hípicas, não sei os detalhes da legislação, mas as hípicas que não têm no mínimo isso têm que se adequar. Tipo, você tem que ter, em outras palavras, é proibido manter cavalo em regime de encocheiramento exclusivo. Pelo menos solário tem que ter. Ah, não temos. Tá bom, vocês têm 2 anos para se adequar. Ah, não temos espaço, então sinto muito, vocês têm que fechar. Ou então vocês reduzem seu contingente à metade para criar espaço para isso que tem que ter. E isso aqui, então, e essa legislação acontece por quê? Um misto da sensibilização das próprias pessoas do cavalo com um misto de demanda do grande público. E demanda do grande público, a gente tem que entender políticos e pressão eleitoral. Porque uma coisa que acho que alguns de vocês sabem, eu mexo muito com essa coisa dos ativistas e do bem-estar. Onde os ativistas ou abolicionistas são as pessoas que lutam para passar a legislação onde, em última análise, todo o nosso uso dos animais seja proibido. Que é um pouco que se alinha com o veganismo. E, como eu sempre digo também, eu tenho muito respeito por todo mundo, mas o Cícero Cruvinel de Brasília existe ainda. Oi, Cícero! Não apenas
que não se coma animais nem produtos de origem animal, mas também que todos os animais vivam livres da interferência do ser humano. Isso para mim, pelo que eu acabei de falar, largados pelados é pior. As pessoas não pararam ainda para pensar como é a vida dos animais na natureza. Mas enfim, isso é assunto para outro momento também. Mas nesse instante aqui, então, eu acho que o que nós do cavalo temos que nos dar conta que a percentagem de pessoas que não mexem com o cavalo é muito maior do que as pessoas que mexem. Né? Em qualquer país, não vamos tirar o problema de país terceiro mundo, pessoas com baixo poder aquisitivo, outras prioridades de investimento do governo. Vamos direto para um país de primeiro mundo, vamos para a Alemanha, a França. Basicamente, 10 a 20% das pessoas mexem diretamente com o cavalo. Ou porque gosta, ou porque tem interesse, ou porque não tem cavalo, mas vai nas provas, ou porque é sócio foi de carteirinha de alguma das federações, ou porque gosta de filme de cavalo, ou porque a escolinha, ou porque faz aulinha no cavalo da escolinha, faz cavalo de volteio. São 10% da população, mais ou menos 5 a 10%. Significa a pressão política das pessoas que não mexem com o cavalo é muito maior. Acho que deu uma travadinha agora. Não, para mim tá bom. Para mim tá bom. Agora eu não estou te ouvindo. Para mim deu uma travada aqui. Então, aqui estão falando... Deixa eu ver. Você tá... Para mim tá perfeito. Bom, Cláudia, deu 40 minutos aqui. Como Sim. deu uma travada e eu não estou te ouvindo, eu vou sair, vou salvar e a gente entra de novo, tá? Porque eu fiquei sem áudio para você. Sim. Tá? Estamos voltando já já. Sim.